Um momentinho só. Um momentinho só. Boa tarde a todos, um Shabbat Shalom a todos vocês, né? Aqui é o pastor Antônio Carlos, Ministério Brit, Toque do Shofar. Estamos iniciando o nosso estudo sobre o nascimento e a morte de Yeshua na visão assim, de acordo com a tradição, né, judaica, né? Como que ele nasceu e como que ele morreu. É baseado também na Bíblia, nos estudos arqueológicos e também nos estudiosos bíblicos que nós conhecemos. Bom, eu vou iniciar já o nosso estudo, vou compartilhar a nossa tela. Vamos iniciar. Ok, vamos lá então. E vocês podem acompanhar através anotando, fazendo anotações. As perguntas, vocês podem me interromper e questionar, tá? Ou sobre alguma pergunta. Alguma dúvida? Ok. Ok, podemos iniciar então. Bom, o nascimento e a morte de Yeshua. Vocês estão vendo a tela compartilhada? Sim. Ok, então vamos lá. O nascimento de Yeshua. Existem várias especulações quanto como que Yeshua nasceu, ok? Então, nós temos base bíblica para determinar quando que ele nasceu. Né? Se foi 25 de dezembro, todos nós sabemos que é impossível ter sido 25 de dezembro. Tem vários fatores que falam que ele não teria como nascer em 25 de setembro. O que nós temos que fazer, pessoal, é trazer a época de Yeshua para agora. Nós não podemos basear o nascimento dele em informações que nós temos hoje em termos do nosso tempo, o que nós temos hoje. Vou citar, por exemplo, hoje, por exemplo, nós temos carro, avião, e na época de Yeshua não havia carro, avião. Qual era o instrumento, qual era o meio de transporte naquela época de uma pessoa que hoje tem um carro, por exemplo? Nós podemos deduzir que naquela época o cavalo era o instrumento de transporte mais veloz da época. Então, uma pessoa que tinha o carro hoje, antigamente, poderia se basear no cavalo, ok? Porque ele caminhava mais rápido, ele caminhava... O burro, por exemplo, era um animal de carga. Nós podemos hoje comparar o burro da época como hoje alguns carros de transporte, caminhões. Porque naquela época o animal que era usado para transporte, que carregava muita carga, nem era o cavalo, era o burro. E isso, né, fazia com que hoje, se nós falarmos, a pessoa tem um cavalo, tem um burro, hoje a gente pensa que é uma pessoa humilde financeiramente. Não, na época não. Quem tinha cavalo, quem tinha burro na época, eram consideradas pessoas com posses, né? Porque naquela época esses eram o meio de transporte que tinham. As pessoas que eram pobres não tinham meio de transporte, andavam a pé, ok? Então nós temos que trazer, pensar no sentido da época e não do que é agora, porque senão nós vamos sair fora da conjectura, tá? do que realmente aconteceu. Então, o que nós temos primeiramente? Lá em Lucas 1:5, vocês poderiam, por favor, abrir a Bíblia de vocês. Vocês vão ver lá em Lucas 1:5, né? Vou abrir a minha Bíblia aqui. Eu tenho aqui na minha mão várias versões. Eu tenho a Bíblia judaica, né? De Stern, e tenho também a Bíblia de João Ferreira de Almeida, né? Então, eu gosto de, quando estudo a palavra, eu gosto de ter várias versões para poder me basear e ter a informação completa. Então, se nós formos abrir a Bíblia em Lucas, estou abrindo aqui a versão Esther, né? A versão Esther, ela é uma versão do Novo Testamento judaico, né? Novo Testamento judaico. E para a gente ter uma visão mais judaica sobre a versão do Novo Testamento. E temos também a de João Ferreira de Almeida, né? A João Ferreira de Almeida, né? A Bíblia de João Ferreira. Essa Bíblia, inclusive,
foi quando eu fui consagrado pastor na Lagoinha, foi assinada pelos vários pastores da igreja Lagoinha, então, de João Ferreira de Almeida. E tenho também, no caso do Velho Testamento, eu estou usando a Bíblia hebraica. Essa Bíblia hebraica aqui, estou usando ela, né? A Bíblia hebraica, porque a Bíblia hebraica, a tradução dela, ela vem direto do hebraico, não passou pela interpretação do latim, nem pelo inglês. Ela foi traduzida diretamente do hebraico. Como a versão do Velho Testamento foi escrita em hebraico, então eu gosto de ter uma versão mais profunda, tá? Então, se nós abrirmos Lucas 1:5, nós vamos ler na versão do Novo Testamento judaico, está escrito o seguinte: nos dias de Herodes, rei de Judá, havia um Cohen chamado Zicarrá, que pertencia à divisão de Aviá. Sua mulher descendia de Arão e seu nome era Elisheva. Isso na versão judaica. Na versão de João Ferreira, no Lucas 1:5, eu vou tentar, só para a gente ter uma noção de diferença de versão, né? Lucas 1:5 está escrito o seguinte: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, se chamava Isabel. Então, como nós podemos, então, trazer uma noção do que realmente é a data que ele nasceu? Nós sabemos que Zacarias era um sacerdote e havia, naquela época, como eu falo com você, um rodízio de sacerdotes entrando no Santos dos Santos. Tá? Então, Zacarias, lá no 1:12, nós vamos ver, 1:12, que Zacarias entrou no Santos dos Santos para fazer fez o sacrifício, entrou no Santos dos Santos. Isso é feito em Yom Kippur. É uma vez ao ano que o sacerdote entra no Santos dos Santos e é um sorteio de qual sacerdote é determinado, né, o turno, né, do qual o turno que vai fazer o santuário, qual o turno de sacerdotes, e o nome do sacerdote também é sorteado. E caiu justamente para Zacarias, né? De acordo com o Novo Testamento. E Zacarias, então, entrou e viu e teve lá a visão de um anjo, né, que foi conversar com ele. E ele se turbou, está escrito lá em 1:12. Então, lá em 1 Crônicas 24, se nós formos abrir as nossas Bíblias em 1 Crônicas, lá nós vamos ver justamente o serviço, como que era feito, né? O rodízio entre os sacerdotes foi determinado por Davi. Tá? Eu vou entrar mais detalhes. 1 Crônicas, deixa eu ver aqui, 1 Crônicas 1:24, quer ver? 1 Crônicas 24, perdão. Então, se nós lermos 1 Crônicas, vou ler o versículo 1 para nós entendermos. Essas foram as divisões dos filhos de Arão. Quer dizer, quem entrava no Santo dos Santos não eram os levitas, eram os filhos de Arão. Né? Os filhos de Arão foram Nadav, Aviú, Elazar e Itamar. Mas Nadav e Aviú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Por isso, Elazar e Itamar exerceram o sacerdócio. E Davi, ao versículo 3, juntamente com Tissadoc, dos filhos de Elazar, e com Ahimeleque, dos filhos de Itamar, distribuiu segundo os deveres do seu serviço. Quer dizer, houve uma distribuição dos sacerdotes, quais o momento que ele iria entrar no Santos dos Santos. E acharam-se mais chefes dentre os filhos de Elazar do que dos filhos de Itamar. Então, quer dizer, se nós formos olhar, o rodízio está lá a partir do versículo 7, através de sorteio, nós teremos esse
esse tipo de rodízio. Olha para você ver, primeira turma, o primeiro grupo foi de Jeoiarib, né? De sacerdotes, foram os sacerdotes Jeoiarib, né? Traduzido é Jeoiarib. O segundo turno coube ao sacerdote Gedaías, ao terceiro Harim, ao quarto Seorim, ao quinto Malquias, ao sexto Miamim, sétimo Cós, e o oitavo que era o turno de Zacarias, Abias. Aí temos um nono, está lá em 1 Crônicas 24. Vamos ver os turnos do sacerdote para determinar a época certa que Zacarias entrou no Santos dos Santos. Nono, nós temos Jesua, 10, Secanias, 11, Eliacibe, 12, Jaquim, 13, Rupa, 14, Gesebeade, 15, Bilga, 16, Imer, 17, Eze, 18, Rapizés, o 19, Petaías, 20, Zequel, 21, Jaquim, 22, Gamur, 23, Delaías e o 24, são 24 turnos, o último, Mazias. Então, esse era o turno dos sacerdotes que foi determinado por Davi, tá? Davi determinou isso lá, os turnos lá, com relação aos sacerdotes. Agora, então vamos rever o que está escrito na Bíblia e vamos comparar isso para nós. Como que eu vou saber quando foi que Zacarias entrou no Santo dos Santos? É fácil. É só olhar o turno de acordo com a época. Bom, vamos lá em Lucas 1,13, está escrito o seguinte, tá? Vocês podem perguntar, vocês que estão online aí, vocês podem perguntar e tirar suas dúvidas. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então, ela ainda não estava grávida, né? A mulher, a esposa de Zacarias, ainda não estava grávida. Ela ia ficar grávida. Considerando que Zacarias pertencia à ordem de Abias, segundo as turmas dos sacerdotes, se nós vamos verificar isso no texto lá que está lá em 1 Crônica 24, 10, que está lá o turno de Abias, né? Que é o oitavo turno. Né? O ofício do sacerdote, do ministério, era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. Isso, 1 Crônicas 24, 19. Nós vamos olhar isso. 24, 19 está dizendo sobre isso. Né? Então, essa foi a distribuição. Está lá, 24, 19, está escrito o seguinte: esta foi a distribuição deles no seu serviço para entrarem na casa do Eterno, segundo eles foram ordenados por Arão, seu pai, com o Eterno. O Deus de Israel havia lhe mandado. Então, o que nós estamos fazendo aqui é tentar definir a data certa que Yeshua nasceu. Para isso, nós temos que saber quando que Zacarias entrou no Santos dos Santos. Estou andando para entender, vocês, Wilson? Ok. Está indo bem, né? Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá? Então, vamos lá. Aí, como o próprio texto está falando, então havia 24 turmas, cada turma servia cerca de 2 semanas de serviço. A primeira turma iniciava seus trabalhos no primeiro dia, né, do primeiro mês da Páscoa, começava, então, em Pêssah. Por que Pêssah? Porque, biblicamente, era o início, é o primeiro mês do ano. Isso está lá na Bíblia, né? É o primeiro mês do ano judaico. Não estou falando, é ano religioso, não estou falando ano normal, que inclusive agora mudou, né? O fim de ano agora, até recentemente, é outra data, não é mais Pêssah, mas isso é o ano, né, de lei lá deles. Mas a Bíblia fala que o primeiro ano seria o primeiro do mês. Está lá em Êxodo 12, 18. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, vocês vão ver lá escrito da seguinte forma. Opa. Tá, nós vamos ver lá. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmo até 21 dos meses à tarde.
Então, o mês judaico, misericórdia desse telefone, viu, pessoal? Então, o primeiro mês judaico é entre março e abril. Está entre março e abril. Isso quer dizer que a mãe de João Batista teria engravidado logo após o retorno de Zacarias. Quer dizer, ele voltou para casa, provavelmente teve suas relações íntimas com ela, né? Teve sua intimidade. E então, o Zacarias, ele teria servido, se nós formos olhar, se começa o mês em abril e março, se nós contarmos as turmas, vai cair que Zacarias entrou no Santos dos Santos entre julho e agosto. É só você. O primeiro mês é a primeira turma, primeiro em Pessa. Pessa é março e abril. Se a primeira turma, vocês estão entendendo? Se a primeira turma for março e abril, que é a primeira turma de sacerdotes, se nós contarmos até chegar na oitava, vai cair entre julho e agosto. É simples a contagem. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Se nós podemos contar isso aí, vai cair em julho. Então, Zacarias entrou no Santos do Santos entre julho e agosto no calendário gregoriano. Por que julho e agosto? Porque, infelizmente, o calendário gregoriano não era o calendário bíblico. O calendário bíblico é tarde e manhã. O calendário gregoriano é manhã e tarde. O calendário bíblico começa às 18 horas o dia para o calendário gregoriano começa justamente depois da meia-noite. É totalmente diferente. O calendário bíblico baseia pela lua, o calendário de Gregório, do Papa Gregório, baseado pelo sol. Então, isso aí é outro estudo que poderemos tratar mais. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. Está lá em Lucas 1:23. Então, nós estamos baseando todas essas informações na Bíblia. Eu não estou tirando ao caso, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não. Nós estamos na Bíblia, vimos quando Zacarias entrou, nós pegamos quando que começa os turnos dos sacerdotes, quem pensa, nós contamos 8, porque é o 8º turno de Zacarias, e nós descobrimos que é justamente entre julho e agosto que Zacarias entrou no Santos dos Santos e teve com o anjo. Lá em 1:24 está escrito o seguinte: depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, depois, ela concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu próprio entre os homens. Então, Isabel, ela ocultou que estava grávida e depois ela informou. Aí nós vamos para o nascimento de Yeshua. Nós vimos, então, que Zacarias entrou em julho e agosto, concebeu, né, teve sua relação com sua esposa e depois disso ela se ocultou e depois ela falou que estava grávida depois de um tempo. Gente, que está caindo de trovão aqui, misericórdia. Vamos ver se a internet não vai cair, em nome de Yeshua, né? Se cair, aí vai ser só no YouTube. Então, nós vimos, vamos abrir agora, então, lá em Lucas 1:26. Vamos ver como é que nós encaixamos a questão da vinda do Zacarias com o nascimento de Yeshua. 1:26 está dizendo o seguinte: no 6º mês, vejam bem, no 6º mês, deixa eu até baixar aqui, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. No 6º mês o quê? No 6º mês da gravidez de Isabel. Quer dizer, no 6º mês. Isabel. Depois, no 6º, está dizendo referente a Isabel. Ele foi chamada Nazaré a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi. Desposada, gente, significa que ele foi prometido. Ela estava prometida a José, a Yosef, né? Para casamento. Cujo nome era José, a virgem se chamava Maria. Então, nós vimos aí que depois de 6 meses, se nós contarmos, agosto. Então,
setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Em fevereiro, o anjo apareceu para Miriam, que é Maria. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Deixa eu só ver aqui. Interior. Então, nós temos aqui Julia, né? Próximo aqui, então, nós temos, então, fevereiro. Maria recebeu o anjo e foi anunciada que estava grávida. Ok? Uhum. Ok. Então, no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade que é chamada Tatá, uma virgem desposada, ok? Disse o anjo, Maria, não temos, que achaste graça diante de Deus. E eis que teu ventre conceberás, darás à luz a um filho, e porás o nome de Jesus. Lucas 1, 30 a 31. Vocês estão acompanhando, pessoal? Então, quer dizer, nós vimos que Zacarias, então, entrou em julho e agosto, só revendo para quem está entrando aqui, né? Depois que em julho e agosto, depois de 6 meses, Maria recebeu a notícia do anjo, depois de 6 meses depois. Agora, vários fatores nos permitem identificar o ano da morte de Yeshua, né? Depois aí, com relação à morte dele. Vamos voltar aqui. Então, vamos agora fazer os nossos cálculos. Se 6 meses depois, Maria recebeu, então, a notícia. Quando o anjo foi lá, ela já estava grávida. Vejam bem, ele estava anunciando que ela estava grávida. Então, Maria, em fevereiro, ela já estava grávida. Ah, tá. Se nós contarmos, fevereiro ela estava grávida, o anjo visitou ela. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. É isso mesmo? Fevereiro. É porque é fevereiro, março, né, gente? Tem que ver o calendário. Então, vai dar assim, quer ver? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Novembro. Se nós formos contar 9 meses, vai dar entre... Olha para você ver. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Daria justamente, em termos de outubro, daria mais ou menos setembro, outubro, porque é o mês justamente que nós temos que fazer esse cálculo, porque ele já estava em fevereiro, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. É exatamente isso aí. Então, se nós formos olhar, ela ficou em outubro. Mais ou menos. Como o calendário gregoriano é diferente do calendário nosso, nós podemos afirmar, então, que setembro, outubro, ela teve o nascimento de Yeshua, que nós contarmos 9 meses. Aproximadamente outubro. Ok? Estão dando para entender aí? Eu estou sendo claro, pessoal? Está dando para pegar as informações? Tá. Está dando para pegar aí? Alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida? Não, né? Então, ele nasceu na época justamente que nós chamamos tabernáculos. A festa de tabernáculo é em setembro, outubro. Por que setembro, outubro? Todo ano, setembro, outubro, tabernáculo. E nós temos um versículo, se nós olharmos o original, está lá em João 1, fala o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e tem uma parte que ele fala que ele habitou entre nós. Mas se nós formos orar no original, nós vamos ver que o termo ali é tabernáculo, referindo-se à festa de tabernáculo, onde Yeshua nasceu. Então, Yeshua nasceu em setembro, outubro, justamente na festa de tabernáculos, aonde o povo ia se deslocava, né? E comemorava a festa de tabernáculo em Jerusalém. Então, esse é o dia em que ele nasceu, baseado nas informações bíblicas. Certo? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Estão me ouvindo claramente? Eu sim espero, né? Esse campeonato é o nosso, né? Eu não estou te ouvindo, irmã.
Setembro e outubro é nosso calendário. Contar. Dá para você colocar mais perto do microfone, minha irmã? Wilson, fala alguma coisa. Será que o som está ouvindo? Oi. Deixa eu ver se o meu Tá me som ouvindo? ok. Não tem jeito, gente. Quando é ao vivo, tem esse probleminha mesmo. Como é ao vivo, nós temos esse problema aí de som. Às vezes tem que... Todos estão me ouvindo, ok? Ok. Então, né? Só que eu não estou te ouvindo. Deixa eu ver se eu consigo pegar o microfone aqui. Ver se eu consigo... Tem 3 pessoas. Vou voltar lá, peraí. Eu não estou conseguindo ouvir vocês. O som tá beleza. Wilson, fala alguma coisa, Wilson. Shalom, shalom. O Wilson está me ouvindo. Minha irmã, seu microfone aqui está com defeito. Deve ser. Eu vou olhar. Agora eu estou te ouvindo. Pode falar. Esse calendário, nós estamos olhando o nosso calendário, né? Nosso calendário. Porque o calendário bíblico é diferente do calendário gregoriano. Deus... Qual seria, então, se eu falar no calendário bíblico, qual mês seria no calendário bíblico? Não entendi. Está muito baixo o seu som. Nossa, eu ouvi. É ruim mesmo. Ela quer saber o calendário bíblico, qual mês que seria? Quando seria no calendário bíblico? Isso. Justamente tabernáculos. Tabernáculos, quer ver? O calendário bíblico. O nome do mês. Qual mês? É o mês. Festa de tabernáculo. Vou só falar com vocês agora. O mês, festa de tabernáculo. Vamos pegar aqui os meses das festas dos tabernáculos. Está lá em Levítico. Acho que é 23. Deixa eu só um minutinho que eu vou pegar aqui. Só um minutinho. Festa. As festas. Vamos ver qual mês que vai ser. Por exemplo, agora esse ano caiu no dia 23 a 30 de setembro. E, de acordo com o calendário judaico, só um minutinho. Vamos ver qual mês judaico que caiu esse ano. Seria qual mês judaico referente à festa do tabernáculo? Porque vem logo após a festa do tabernáculo, vem Yom Kippur. Né? Deixa eu ver o mês de... Tá aqui, gente. Procurando aqui para o calendário, porque o calendário é diferente, viu, gente? Eu tenho ele aqui, mas está... Depois eu procuro, pode deixar. Não, vamos olhar. Final de setembro, não, Arthur? Vamos, a quinta festa, vamos olhar, sim, é importante essa informação, é importante. A festa tabernáculo, o Sucu Cabanas, é final de setembro e princípio de outubro. Tá falando muito baixo isso. Eu não estou te ouvindo. O som está muito baixo. Eu estou querendo até pegar... Deixa eu pegar meu fone de ouvido para ouvir melhor vocês. Espera aí. Quase caiu duas vezes.
quando eu for editar esse programa, eu vou tirar essas partes, né, gente? Que ao vivo não tem jeito, né? A festa tabernáculo, o Socult ou a cabana, cai no final de Vamos setembro, princípio de outubro. Vamos tentar só um minutinho que eu quero... Deixa eu só colocar o fone de ouvido. Pode falar, gente. O que eu estou vendo aqui é final de setembro, princípio de outubro. É final de setembro e início de outubro. Mas deixa eu só colocar aqui. Tá vendo? O som tá muito baixo, mesmo no fone de ouvido. Fala aí, meu irmão, por favor. Shalom. Agora. Tem uma outra irmãzinha também que entrou aqui, que eu não sei quem é, tá de óculos também. Você tá aí, filha? Qual que é o seu nome? Você tá com o microfone ligado? Gente, o som tá alto com o computador, mas eu não estou ouvindo vocês. Vocês estão falando muito baixo. Acho que o microfone de vocês está baixo. Celular. Ah, agora eu ouvi você. Pronto, fala alto. Então, vamos ver quais o calendário. Vou colocar aqui calendário judaico. Calendário judaico das festas. Aí a gente vai e pega direitinho, quer ver? Aqui, eu tenho aqui o calendário judaico das festas. Bom, a festa de tabernáculo é justamente o sexto mês, sétimo mês da Elu. Tá? A festa de tabernáculo está no mês de Elu e Tisri. Deixa eu ver aqui, Tisri, que é o mês judaico. Vamos ver como é que caiu esse mês agora. Caiu um Tisri esse ano. Oi? Deixa eu ver se eu consigo... De vez em quando o fone de ouvido também é outro também que não me ajuda. Pronto, agora deu. Alguém fala alguma coisa? Vamos acompanhando aqui. Vou mostrar para vocês. Eu tenho um calendário no meu negócio, mas infelizmente o calendário ele está no celular, não está no meu computador. Mas eu estou pegando aqui pela internet. Deixa eu achar ele aqui. Aqui está o seguinte, justamente, olha. Primeiro mês é Nissan, segundo Iyar, Shivan, Tammuz, Av, Elu, Tisri. Aqui. Exatamente. Tabernáculo está agora definido aqui. O calendário do tabernáculo é Tisri. Aqui, deixa eu colocar, vou colocar mais. Aumentar aqui. Aqui nós temos Tisri. Setembro, outubro. Tisri é o mês de Elu. Eu vou mostrar para vocês aqui vou mostrar para vocês através do sistema aqui, para vocês verem. Deixa eu tirar aqui. Vou tirar o compartilhamento. E vou mostrar para vocês. Vou compartilhar agora novamente, para vocês verem a festa. Tá vendo aqui, gente? O primeiro mês é Nissan, que é Pessa, entre março e abril. Depois Iyar, Shivan, Tammuz, Av, Elu, Tisri, Eshvan, Kislev, Tibet, Sebat e Adar. Então, nós temos aqui, ó, setembro, outubro, é mês de Tisri. Foi a festa de tabernáculo, então, é justamente em Tisri, tabernáculos. Tá. Então, esse ano a gente comemoraria setembro, outubro, Natal. Esse ano foi dia 23. São 7 dias de festa, né? São 7 dias, 23 até 3, 4, 5, 6, 27, 28 de setembro. Não caiu em outubro. Então, o que nós podemos chegar à conclusão disso tudo? Que Yeshua nasceu justamente na época e na festa de tabernáculo, que também é profético. Como ele tabernaculou entre nós, João até citou isso em 1 João, quer dizer, não é primeiro não, no livro de João, ele fala nos originais
que Yeshua tabernaculou entre nós. Quer dizer, ele referido à festa de tabernáculos, tá? Vamos continuar os nossos estudos. Vamos compartilhar a tela aqui novamente. Apresentação de slides. Nós estamos usando, gente, informações bíblicas. Não estamos usando informações, teoria, não. Nós estamos indo na Bíblia, nós fomos lá baseado na entrada de Zacarias no Santos dos Santos, né? Nós, inclusive, eu vou enviar isso tudo para vocês em PDF, tá? Para aqueles que quiserem, me chama no WhatsApp, eu mando para vocês, que vocês vão poder estudar melhor e chegar à conclusão melhor sobre a questão do nascimento de Yeshua. Então, ele nasceu em setembro, outubro. Inclusive, existem alguns estudiosos que falam que quando eles chamam de mago, mas não é mago, viu, gente? Eles eram, vou dizer assim, que o termo mago é meio pejorativo, né? Eram estudiosos, eles eram astrólogos, olhavam, estudavam os céus, né? Astrólogos, poderia-se dizer, foram visitar lá Maria, né? Com Miriam, no caso Miriam, com Yeshua. Alguns falam que eles chegaram justamente no dia 25, mas tem alguns estudiosos que falam que quando eles chegaram, baseado na informação que quando Herodes pediu que matasse as crianças, ele sugeriu que matasse as crianças de 0 até 2 anos. Então, a média, que alguns estudiosos falam que Yeshua tinha 2 anos quando os magos, né, e supostamente os magos seriam os arqueólogos, chegaram para visitar Yeshua e tinha já 2 anos de idade. Tá? Baseado na informação que o próprio Herodes cita e manda matar as crianças até 2 anos de idade. Bom, a morte dele. Primeira coisa que eu vou falar sobre a morte de Yeshua. Primeiro, eles falam que ele morreu na cruz, né? Bom, se nós formos estudar, nós vamos ver que não é cruz, é madeiro, totalmente diferente de cruz. Eu vou até mostrar para vocês a diferença de cruz e de madeiro. Madeiro não é. Nós temos vários versículos falando que ele foi morto no madeiro, ou seja, numa árvore. Não tinha a cruz é transversal. Ele não tinha essa parte aqui transversal. É um toco, né? A cruz ela surgiu em Constantino. Constantino que começou a usar a cruz nas suas observações. O certo é madeiro. Vou tentar pegar aqui o que é madeiro. Vou colocar aqui para vocês verem o que seria o madeiro. Só para vocês verem a diferença. Né? Que cruz foi até um pejorativo, né, gente? O termo cruz hoje, infelizmente, fala em cruz perto de um judeu, eles até... Porque a cruz foi muito usada para ser um símbolo da morte dos judeus. Infelizmente, a cruz ela foi interpretada, ela foi usada como morte para os judeus. Essa é o madeiro, tá vendo? Isso é um madeiro. A pessoa era colocada numa árvore ou num poste e pregava as mãos e os pés. Deixa eu ver se eu tenho outro madeiro aqui que eu posso usar como exemplo. Madeiro. Deixa eu ver. Entendi, anotou para Um outro exemplo. Madeiro. Dá uma visão melhor para vocês verem o que é a diferença de madeiro. Deixa eu ver se eu consigo. Trazer para vocês verem a diferença. Olha para. Tá dando para ver aí, gente, o madeiro? Tá. Tá vendo? Isso aqui é o madeiro, ó. E a placa em cima. Entendi. É madeiro. Bom, baseado em que eu vou olhar isso? Vamos voltar lá
Eu vou falar rapidamente, porque é um estudo muito longo e nós teríamos que ficar aqui muito tempo conversando, tá, gente? Vou ser rápido. A crucificação não pode ter sido em cruz, porque naquela época Roma não usava cruz para poder fazer o seu sacrifício, tá? E ele foi morto em uma estaca, que é madeira. Está lá, a prova mais convincente, nós vamos lá em Gálatas 3,13. Basta abrir a Bíblia lá, Gálatas 3,13. Gálatas. Vamos lá em Gálatas, o pessoal pode abrir. Gálatas. Paulo fala sobre a questão do madeiro. 3,13, tá o seguinte, olha para vocês verem. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, não cruz. Como é que a cruz surgiu? Pela história, vou contar a história. Constantino, eles falam que ele converteu ao cristianismo, isso é mentira. Ele sempre foi idólatra, é um rei, né, que tomou posse, matou, inclusive, várias pessoas, né? Ele sempre foi idólatra. Diz que no último dia, estava à beira da morte, que o padre foi lá e benzeu ele e pediu para ele aceitar o cristianismo, mas não tem comprovação disso. Ele sempre trabalhou. Ele teve um sonho. A história diz que ele teve um sonho e mostrou uma cruz, após dizendo que através desse símbolo Constantino iria conquistar o mundo. Então ele acordou e começou então a usar a cruz como símbolo de crucificação do Mashiach Yeshua, mas não foi no princípio. Nós temos aqui vários documentários falando só, né? Vários versículos comprovando isso. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão fica muito extenso o nosso estudo. Eu creio que nós podemos fazer um estudo mais profundo sobre o madeiro ou cruz. Eu acho que é um tema que poderíamos estar vendo depois. Mas se vocês forem olhar um estudo, eu vou mandar para vocês, vocês vão ter base tranquila sobre determinar se aquilo realmente... Aí tem um versículo bíblico, quando que surgiu a cruz, né? A cruz é um símbolo apóstata, porque a cruz é adorada, e Deus fala para nós não adorarmos árvore, né? Árvore nenhuma, seja madeira nenhuma. E hoje, particularmente, tem muitas pessoas que adoram a cruz. Às vezes nem tem nem a imagem de Jesus lá, não. Eles adoram a cruz, fica lá, né? E a sua morte, como nós podemos basear a sua morte? De acordo com Marcos, capítulo 14, 15, ele foi preso no dia da refeição chamada pré-Páscoa. Mas Jesus, então, não participou da Páscoa? Não. Por que não? Porque ele é o Cordeiro Pascal. No dia de Páscoa, ele estava no madeiro e morreu às 15 horas, justamente no horário em que os cordeiros do sacrifício de Pêssego são sacrificados. Então, se nós formos lá em Marcos 14, 15, nós vamos ver que ele participou da refeição pré-Páscoa. Marcos 14, 12, perdão. Vamos lá ler rapidinho para a gente entender? Marcos 14, 12. Vamos lá. Marcos 14, 12. Olha para você, 14, 12. O que está escrito? E no primeiro dia da festa dos pães asmos. Que festa é essa? Pêssego, Páscoa. O que é pães asmos? Pães asmos é o pão sem fermento. É o pão sem fermento. É comemorado aos 14 do mês, ao 14 dias do mês de Nissan ou Abib, o calendário judaico. Então, ele foi sacrificado, como ele era cordeiro pascal, ele teria que ser sacrificado. Então, um dia antes da Páscoa, na noite da pré-Páscoa, que a Páscoa seria no outro dia seguinte, ele fez a ceia pré-Páscoa. No judaísmo é conhecido como pré-seder de Pêssego, pré-Páscoa, pré-seder. É um jantar de Páscoa, tá?
Então, ele foi e chamou os discípulos para poder comemorar a pré-Páscoa, porque a Páscoa seria no dia seguinte. Tá? E nesta ceia, ele foi preso de madrugada. Nós temos lá, né? Nós temos aqui vários versículos falando, né, como é que Renata, sobre a questão do pão com os asmos, né? Êxodo, vocês vão ver aí o datashow que eu vou mandar para vocês, né? O que simboliza Pêssah? Pêssah é a saída do povo do Egito. Por que é pão asmo? Porque quando Deus mandou eles saírem apressadamente. Eles não tiveram tempo de esperar o pão levedar. Isso simbolizando, inclusive hoje simboliza o pecado, né? Então, quando no judaísmo, na tradição judaica, eles limpam a casa, varrem a casa, tiram todo o fermento da casa, que não pode haver um fermento em Pêssah. 7 dias sem comer fermento e não pode haver. Eles pegam a farinha, eles vendem, eles doam, eles tiram das suas casas todo quanto é tipo de fermento, que haja fermento, né? Tudo que é fermento, eles tiram, né? Então, como não havia tempo de esperar a massa levedar, eles comeram pão asmo junto com o cordeiro. Está lá em Êxodo 12, tá, gente? Está lá em Êxodo 12, falando sobre a Páscoa. Então, a festa da pães asmos tinha um memorial, uma lembrança, né, para as gerações futuras de que o povo havia sido escravo. Gente, tem tudo a ver com a Mashiach. Foi justamente quando Yeshua morreu e ressuscitou que hoje nós somos libertos do pecado. Nós temos a quem recorrer para nos pegar o arrependimento do eterno. Tem tudo a ver com Pêssah. Aquele cordeiro que foi sacrificado em Pêssah é simbolizando Yeshua. Tá? Então, o termo fermento em hebraico é hametz, fermento, que é o símbolo do pecado. Está lá em 1 Coríntios 5, 6 a 8. Paulo fala em 1 Coríntios 5, 6 a 8 sobre essa questão do fermento. Vamos lá em 1 Coríntios. Estou olhando a Bíblia. Paulo fala. Então, a igreja de Atos, ela comemorava as festas bíblicas, inclusive Pêssah. Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios, deixa eu ver, 5. 1 Coríntios 5, 6 a 8. Olha para você ver. Não é boa vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Por que Paulo estava falando? Porque no dia que ele estava escrevendo esse livro, né, essa carta, era a época de Pêssah. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa. Olha Paulo dando ordem. Vamos celebrar Pêssah. E a igreja não comemora Pêssah. A maioria das igrejas. Vamos, celebremos a festa. Não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, nem com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, Paulo fala, recomenda ao povo de Deus a comemorar as festas, inclusive Pêssah. Ok? Nós estamos vendo que ele morreu, então, em Pêssah. Mas como que há uma confusão tremenda? Eles falam que Yeshua morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Como que pode? Gente, se nós formos pegar sexta-feira, pelo que está escrito lá, que ele falou que ele ia ficar 3 dias, 3 noites, né? Assim como Jonas ficou 3 dias, 3 noites no ventre do peixe, ele ficaria no seio da terra. Tá? Então, nós vamos ver isso. Deixa eu ver aqui o data show que vocês estão vendo. Pré-Páscoa, pré-ceda de Pêssah. Então, isso está claro. Qual foi, então, a hora que Yeshua morreu? Foi na hora 9. O que significa essa hora 9 hoje? Na época de Yeshua, não havia relógio, gente. Então, ele separava um dia de acordo com ele determinava, tipo, uma hora 9, hora 10ª e assim por diante. Como que eu vou entender isso? Tá? Vamos ver aqui um horário judaico. Na cultura judaica, o dia começava e terminava ao pôr do sol, como eu já falei, começava às 18 horas, não à meia-noite.
Por exemplo, o sábado começava ao pôr do sol de sexta-feira e terminava ao pôr do sol de sábado. Né? Então, nós temos aí a diferença do calendário gregoriano com o calendário bíblico. Né? Começa às 18, só que o calendário gregoriano começa à meia-noite. Então, aqui estão as horas do dia, aqui no nosso datashow, nós podemos ver isso. O que está escrito? Ao nascer do sol, cerca de 6 horas da manhã, começa a contar a hora de acordo da manhã. Então, a primeira hora do dia, às 7 da manhã. A segunda hora do dia, às 8 da manhã. A terceira, 9 da manhã. A quarta, 10 da manhã. 11 horas do dia, 11. Hora sexta, meio-dia em ponto. Hora sétima, 1 da tarde. Hora oitava, 2. Hora nona, 3 horas da tarde. É o horário em que o cordeiro era sacrificado em Pêssego. Hora 14ª, hora 11ª, 5. E a hora 12ª, que é o último dia, o pôr do sol, 6 horas da tarde. Então, era assim que era contado o dia, de acordo com as horas no horário bíblico. Tá? Eles faziam assim. Ok? Continuando. Como sabemos, ele ressuscitou no Shabat. Está escrito lá, aqui, no sábado. Mas que sábado é esse? É por isso que eu falo com vocês. Para nós conhecermos, para nós termos uma noção do que, como funciona e conhecer o nosso Jesus, nós temos que entender a tradição judaica, senão nós nunca vamos saber como funciona, gente. Porque antigamente ele vivia debaixo de um calendário específico, de hora específica, que não é praticado. Em Israel, sim, é praticado algumas coisas, alguma questão do calendário, questão do horário, lá sim, mas aqui no Brasil não. Então nós temos que trazer isso para a realidade hoje atual. Então nós sabemos que ele ressuscitou às 15 horas. Quando é uma festa no judaísmo, há o Shabat daquela festa, que eles chamam de Shabat Shabaton, ou Grande Shabat. Então, às vezes, coincidentemente, caía esse Shabat num Shabat de sábado, mas às vezes não. Como aconteceu com Yeshua nesse momento, o Shabat de Pêssego que Yeshua comemorou não caiu no Shabat normal da semana. Ok? Ele caiu fora do horário do Shabat normal. Inclusive, teve 2 Shabats de Pêssego. Isso já aconteceu. Tem 2 Shabats. Quando tem uma festa, há o Shabat Shabaton, que é o Shabat da festa, e depois vem o Shabat normal da semana. Foi isso que aconteceu. Então, o pessoal confunde. Quando fala que foi morto no Shabat de Pêssego, eles pensam que é o Shabat normal de sexta-feira. Não foi, gente. Não foi. Vamos ver como é que eu baseio isso. Lá em Mateus 12:40 diz: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, Yeshua está falando que ia ficar 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. Se ele morreu na sexta-feira, como que vai dar 3 dias e 3 noites, gente? Olha quem morreu na sexta-feira, 15 horas. Aí vem, sábado, 15 horas, primeiro dia. Domingo, 15 horas, segundo dia. Cadê o terceiro dia? Aí teria que ressuscitar justamente na segunda-feira, às 15 horas, para ser 3 dias, 3 noites. Senão, a Bíblia está errada. É mentira. Tem alguma coisa errada. Você está ouvindo isso? O Yeshua não mente, então ele não está mentindo, ele está falando uma coisa que aconteceu. Então, baseado nas informações que temos, ele morreu justamente às 15 horas de quarta-feira. Por quê? Quarta-feira, às 15 horas. Aí vem quinta-feira, 15 horas. Sexta-feira, 15 horas. Sábado, 15 horas da tarde. Provavelmente foi o horário que ele ficou. Tanto é que as mulheres, ao final do Shabat normal, elas foram ao túmulo para poder olhar o corpo, passar óleo no corpo, que era a prática judaica da época. E quando chegar lá, ele já havia sido ressuscitado. Então, o Shabat da época em que Yeshua morreu foi no Shabat de Pêssego, justamente na terça-feira à noite. A pré-páscoa foi o que ele fez naquela ceia que hoje a igreja fala que é a ceia do Senhor,
né? Que é a ceia de Pêssega que Yeshua participou, né? A ceia de Pêssega, a pré-Páscoa. E ele morreu na Páscoa, quarta-feira, e ressuscitou no sábado, às 15 horas, prefazendo 3 dias e 3 noites, e as mulheres foram visitar o túmulo justamente no final do sábado. Então, não tem dúvida, está escrito, é só ler a Bíblia, comparar o calendário gregoriano, mudar para o calendário bíblico, e nós chegamos às datas certinhas de quando Yeshua nasceu e quando que ele morreu e ressuscitou. Alguma pergunta? Alguém está falando aí? Está muito baixinho. Repete para mim o nome do Shabat, o Shabat pré-Páscoa. Não entendi? Eu falei que tem 2 Shabat. Tem o Shabat normal, que é o sábado, né? Isso. E aquele outro Shabat, qual é o nome dele? É Shabat Shabaton, o grande Shabat, o Shabat pré-Páscoa. No judaísmo é chamado de pré-Seder de Pêssega. Se você chegar aí na internet e digitar pré-Seder de Pêssega, você vai ver que no judaísmo há várias comemorações antes do Shabat, para chegar no Shabat e ter a outra ceia do Shabat. Se nós não estudarmos a tradição judaica, nós não tem como sabermos os dias corretos, como que Yeshua vivia. Paulo fala, sede meus imitadores como sou de Cristo. Como que eu vou imitar ele se eu não conheço sua tradição dele? Se eu não sei como que a época funcionava, como que ele praticava? Tudo tem um simbolismo, tudo tem um zicaron. Tem momentos em que Yeshua cuspiu no chão e fez um lodo e curou o cego. Outra vez ele só mandava. Tudo tem. E não fez isso por acaso, não. Tudo tem um simbolismo. Yeshua curava no sábado. Os judeus achavam ruim. Por que ele curava no sábado? Porque o sábado, isso inclusive é pregado hoje nas sinagogas, em questão de vida, você pode quebrar o sábado, sim. Isso não quer dizer que ele quebrou o sábado, que ele revogou o sábado, não. Isso não está na Bíblia. Ele cumpriu toda a Torá, toda a lei. Se ele quebrasse qualquer mandamento da lei, ele não poderia ser o Cristo. Ele poderia morrer na cruz, que não adiantava nada. Se ele não cumprisse todos os mandamentos que eram dele, porque havia mandamentos que só a mulher podia cumprir. Por exemplo, o mandamento de purificação da menstruação é só a mulher que faz, que ali banhava-se para poder se purificar. Então, Yeshua era homem, não tinha como cumprir esse mandamento. E tem alguns mandamentos que só se cumprem em Jerusalém. Aqui no Brasil não tem como cumprir. Só em Jerusalém. Tem algum outro mandamento, é só quando o templo estava aí. O templo foi destruído. Então, tem um mandamento referente ao templo. Então, tem mandamento referente ao templo, tem mandamento referente ao local, tem mandamento referente a várias as datas. Então, são vários mandamentos. Yeshua cumpriu todos os mandamentos referentes a ele. Ele não quebrou o Shabat, ele é senhor do Shabat, como ele mesmo fala. Ele curava no Shabat, porque no Shabat você pode curar pessoas assim. Quem criou essa lei, essa cerca em cima do Shabat, foi o homem. É por isso que ele fala que nós não devemos estar debaixo de julgo de homens, e sim do Eterno. Ele mesmo fala, os religiosos da época colocavam julgo nas pessoas, mandamentos que eles mesmos não cumpriam, e cobravam das pessoas. E Yeshua falou isso. Então, se nós não estudarmos a Bíblia e não conhecermos a tradição judaica, não tem como conhecer Yeshua, gente. Nós tivemos um seminário recente, eu falei com o pessoal, falei, gente, como que eu vou casar com uma pessoa? A Yeshua fala que nós somos a noiva dele. Uma noiva que não conhece a língua do noivo, não conhece a família do noivo, detesta a tribo do noivo, ou seja, a origem do noivo. Como é que vai ser a noiva? Tem que detesta judeu. Se é um cristão evangélico, detesta judeu, detesta o povo de Yeshua, que ele é judeu. Então, nós não podemos tirar o judaísmo da Bíblia e colocar como Constantino queria, como a maioria dos católicos queriam na época.
Eles queriam destruir. E eu conhecia pessoas, até hoje, tem pessoas que creem, não sabem que Yeshua, que Jesus é judeu. Temos que parar com isso. Ele é judeu. Ele nasceu na tribo de Judá, leão da tribo de Judá. Para nós conhecermos Yeshua, temos que conhecer o judaísmo, temos que conhecer como que é o calendário bíblico, para nós nos encaixarmos e entendermos a profundidade de tudo isso, ok? Alguma pergunta, gente, ou podemos encerrar? Podemos encerrar. Amém. Olha, eu vou fazer uma oração abençoando a vida de vocês e sempre nós estaremos fazendo esses estudos, né? Hoje já são agora 18 horas, né? Coincidentemente, né? 18 horas. Estou encerrando esse estudo. Peço a vocês que divulguem, vou mandar para vocês e para aqueles que participaram aqui online comigo, vão receber, tá? Depois me chama no WhatsApp, vocês vão receber esse estudo de presente aí por ter participado comigo, ok? No canal do YouTube e se inscrever no canal, quem não se inscreveu ainda, tá? E é muito importante nós divulgarmos o canal do Ministério Brit. Vamos orar? Vamos fazer a bênção de Arão para vocês. Ivarereha Adonai Veish Mereha, Yae Adonai Panabereha Birruneha, Issadanai Panabeleha, Beacem Leha Shalom. Que o eterno Deus vos abençoe e vos guarde. Brilhe o eterno Deus o rosto sobre ti e te agracie. E erga o eterno Deus o rosto sobre ti e te dirija a Shalom, em nome de Yeshua, Jesus, o Messias. Amém? Bom fim de semana para todos, né? Encerramos o Shabat, em nome do Senhor Yeshua, mas de qualquer maneira, um Shabat Shalom. Daqui a pouco nós estamos encerrando o Shabat. Amém? Um abraço a todos e que o eterno Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Shabbat shalom. Shalom.